Hoje eu quero te convidar a caminhar comigo por uma história que muitos já ouviram, mas que quase sempre é contada rápido demais. Uma história que, quando lida com calma, revela camadas profundas sobre fé, dor, esperança e o modo como Deus trabalha nos bastidores da vida. Se você ouvir essa mensagem até o fim, vai perceber uma coisa muito bonita. Muitas vezes, Deus começa a trabalhar na nossa vida justamente quando a gente acha que tudo acabou. É a história da viúva de Sarefá. Muitas traduções chamam de Sarepta, mas é a mesma cidade. Está registrado em 1 dos Reis, capítulo 17. Muita gente lembra apenas do milagre da farinha e do azeite. Mas essa história é muito mais do que um milagre de alimento. É uma história de uma fé que nasceu no desespero e foi crescendo aos poucos, passo a passo, acontecimento após acontecimento. E talvez seja exatamente assim que a fé nasce na vida de muita gente. Ela não começa forte. A fé não começa cheia de convicções, não começa com certezas. A fé começa no meio de um dia difícil. Começa quando a esperança parece pequena. Começa quando a pessoa já não sabe mais o que fazer. Bem, a história começa com Elias. A Bíblia diz que o profeta anunciou uma seca sobre Israel por causa da idolatria do povo. Então, o céu se fechou, a chuva parou, a terra começou a secar, os rios diminuíram, as plantações morreram e a fome começou a se espalhar como uma sombra pesada sobre a nação de Israel. Bem, no começo, Deus sustenta Elias perto de um riacho. Mas depois, quando o riacho seca, Deus o envia para um lugar inesperado. E diz algo curioso o texto. Diz assim: levanta-se, vá a Sarepta ou Sarefá, que pertence a Sidom, e fique ali. Ordenei a uma viúva naquele lugar que lhe forneça alimento. Bem, Sarefá ficava em Sidom. Não era Israel. Era uma terra estrangeira. Era justamente a região de onde vinha a rainha Jezabel, a rainha que perseguia os profetas, a rainha que procurava por Elias para matá-lo. E aqui aparece algo interessante nessa história. Elias era um profeta de Israel, mas Deus preparou o sustento dele fora de Israel. Deus não envia Elias para a casa de um israelita, não envia para um sacerdote, não envia para alguém com recursos. Deus, Jeová, envia Elias para a casa de uma viúva e ainda numa terra estrangeira. Às vezes Deus faz coisas que quebram completamente nossas expectativas. A gente imagina que o cuidado virá de um lugar, só que Deus prepara em outro. E então Elias chega até a cidade de Sarefá. E a Bíblia descreve uma cena tão simples que muitos passam por ela sem perceber o peso. Veja bem, o texto diz: quando ele chegou ao portão da cidade, viu ali uma viúva apanhando lenha. Pense nessa cena por um momento. Uma mulher, sozinha, atando alguns gravetos. Não há multidões, não há música, não há milagre ainda. Só uma mulher pegando pedaços de madeira no chão. Mas esse detalhe diz muito mais do que parece. Ela estava preparando fogo. E não era para um grande banquete. Era para a última refeição da vida dela e do seu filho.
Então o profeta Elias se aproxima e pede água. Ela vai buscar. Mas quando ele pede pão, a verdade aparece. Então ela responde: tão certo como vive Jeová, seu Deus, não tenho pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite na jarra. Repare numa expressão dessa mulher. Ela diz: Jeová, seu Deus. Ela não diz meu Deus. Veja, ela reconhece o Deus de Elias, mas ainda não fala como alguém que pertence a ele. Isso mostra que esta mulher não adorava o Deus dos israelitas, o Deus dos hebreus, Jeová. Bom, ela diz algo que revela o peso da sua situação. Ela disse: estou apanhando 2 gravetos para preparar algo para mim e para meu filho. Comeremos e depois morreremos. Essa frase é dura, mas ela é extremamente humana. Ela não está sendo dramática, ela está sendo realista. A fome naquele tempo podia chegar a esse ponto. Ela já tinha aceitado o seu fim. Não havia plano, não havia solução. Só havia 2 gravetos, um pouco de farinha, um pouco de azeite e o silêncio da fome. Talvez você já tenha vivido momentos assim, não sei. Momentos em que a pessoa olha para a vida e pensa: eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais força. Eu não tenho mais saída. A história da viúva começa exatamente aí, no ponto onde a esperança parece ter acabado. Mas é justamente nesse lugar que algo começa a acontecer. Elias olha para ela e diz: não tenha medo. Olha só, essa frase aparece muitas vezes na Bíblia. E se você notar, quase sempre onde aparece essa frase, não tenha medo, é em momentos de crise. Porque o medo é uma das primeiras coisas que surgem quando tudo parece desmoronar. Não é verdade? Bem, Elias continua: vai e faça conforme disse, mas primeiro faça um pequeno pão para mim. E em outras palavras ele disse: tudo bem, você pode fazer a sua última refeição com seu filho, mas primeiro faça um pequeno pão para mim. Olha só, quando a gente lê isso rapidamente, talvez nem perceba o peso dessa frase. Pense bem, ela tinha comida para uma única refeição, e o profeta pede que ela faça primeiro um pão pequeno para ele. Humanamente, isso parece um pedido impossível, mas aqui está algo profundo. Deus estava convidando aquela mulher a dar um passo que ela nunca tinha dado. Um passo de fé, um passo de confiança. Não porque ela tinha muito, que ela tinha alimento em abundância, mas é justamente porque ela não tinha. E o texto diz algo simples, só que muito poderoso. O texto continua: ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Esse é um dos versículos mais fortes dessa história, porque ali não houve milagre ainda, não houve sinal, não houve prova. Houve apenas uma decisão. A viúva de Sarefá escolheu confiar, mesmo antes de qualquer milagre. Olha só, às vezes a fé começa exatamente assim. Não começa com certeza absoluta, começa com um passo, um pequeno gesto, uma escolha silenciosa. A escolha de acreditar que talvez Deus ainda esteja olhando para aquela situação. E então o milagre acontece, mas de uma forma muito interessante. A Bíblia diz: o jarro de farinha não se esvaziou e a jarra de azeite não acabou. Reparem em algo importante. Deus não encheu a casa dela de sacos de farinha. Não apareceu
uma grande reserva de comida. O texto sugere algo muito mais profundo. Cada dia havia o suficiente. Ela voltava ao jarro e ainda tinha farinha nele. Voltava à jarra e ainda tinha azeite. No dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte, ainda tinha. Era provisão diária. Era Deus dizendo assim: eu cuido de você. E amanhã eu também vou cuidar de você de novo. É assim que Deus trabalha muitas vezes, não dando tudo de uma vez, mas sustentando cada passo, dia após dia, respiração após respiração. Bem, mas a história ainda não terminou, porque depois de algum tempo, acontece algo inesperado. A Bíblia diz: o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. A doença piorou tanto que ele parou de respirar. Então, em outras palavras, o filho daquela viúva morreu. Imagine o impacto disso. A mulher que tinha aberto sua casa, a mulher que tinha dividido sua última refeição, agora vê o filho morrer. O único filho, a única companhia, a única esperança. E naquele momento ela olha para Elias e diz algo que revela a sua dor. Ela diz: o que eu fiz contra você, homem do verdadeiro Deus? Você veio para me lembrar do meu erro e matar meu filho? Essa frase mostra que a fé dela ainda estava em construção. Ela já tinha visto a provisão, mas agora a dor dela era tanta que ela não estava compreendendo muito bem. A dor era maior que a compreensão. Talvez você entenda esse sentimento. Sabe, quando algo bom acontece, a gente acredita. Mas quando uma dor profunda chega, a gente começa a fazer perguntas. Por quê? O que eu fiz? Por que, Deus? Por que o Senhor permitiu isso? A Bíblia não esconde essas emoções. Ela mostra pessoas reais, com sentimentos reais. Foi o que aconteceu com essa viúva. Então o profeta Elias pega o menino nos braços, sobe ao quarto e começa a orar. Uma oração intensa, uma oração cheia de clamor. Então a Bíblia diz algo extraordinário. Jeová ouviu a voz de Elias e a vida do menino voltou para ele. O menino volta a respirar, a vida volta, e Elias desce as escadas feliz com o menino nos braços, entrega para a mãe e diz algo simples: veja, seu filho está vivo. Imagine o momento, o silêncio, a surpresa, as lágrimas, a mãe abraçando o filho, o coração batendo de novo. Então ela diz algo que revela o caminho que percorreu. Ela disse: agora sei que você é homem de Deus e que a palavra de Jeová na sua boca é verdadeira. Percebe a diferença? No começo ela disse para Elias: Jeová, seu Deus. Agora ela diz: agora sei que você é homem de Deus e a palavra de Jeová na sua boca é verdadeira. Agora sei. Então a fé dela cresceu. A fé daquela mulher não nasceu pronta. Nasceu pequena, nasceu frágil, nasceu no meio da dor, no meio do desespero, mas foi crescendo. Primeiro com o gesto de confiança, fazendo o pequeno pão para Elias antes mesmo da sua refeição. O próximo passo foi o milagre, quando Deus não deixou que a sua farinha e seu azeite acabassem. E depois com a ressurreição do seu filho, que foi uma experiência profunda com Deus. Talvez seja exatamente assim que a fé cresce na vida de muita gente. Nem todo mundo começa acreditando em tudo. Nem todo mundo começa cheio de certezas. Às vezes a fé começa
quando a pessoa está apenas tentando sobreviver. Sim, começa quando alguém decide dar um primeiro passo ou um pequeno passo. Quando alguém escolhe confiar, mesmo sem entender tudo. E Deus, com paciência, começa a construir algo dentro daquela pessoa. Um dia de cada vez, um milagre de cada vez, uma experiência de cada vez. Até que um dia a pessoa olha para trás e percebe que aquela fé que começou pequena, agora se tornou algo profundo. Bem, talvez hoje alguém esteja vivendo um momento parecido com o começo dessa história. Talvez a vida pareça seca. Talvez os recursos pareçam poucos. Talvez a esperança pareça pequena. Mas a história da viúva de Sarefá lembra uma coisa muito importante. Deus não precisa de abundância para começar um milagre. Às vezes, tudo começa com um punhado de farinha e uma decisão de confiar. E quando essa decisão acontece, mesmo pequena, mesmo tremendo, Deus começa a trabalhar. E pouco a pouco, aquilo que nasceu na dor, aquilo que nasceu no desespero, pode crescer, pode florescer, pode se transformar em uma fé viva, forte e cheia de significado. Pense nisso, tá bom? Eu desejo que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde e que a sua paz esteja contigo onde quer que você esteja. Deus te abençoe.